Muito boa tarde a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Lição de número 12, terceiro trimestre, lição do dia 20 de setembro de 2020. Assunto da lição: o fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Textual: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Salmo 34, versículo 17. E a verdade aplicada: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Quem vai vivenciar isso aí? Fiel. Pessoas fiéis vai vivenciar. Os objetivos da lição: explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração. E terceiro, ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Nosso texto de referência está em Daniel capítulo 6, versículo 4, versículo 8, depois versículo 21 e versículo 22. Esse episódio aqui vai falar sobre a vida de Daniel e nós vamos ver aí dentro da lição um jovem que foi levado para a Babilônia, ainda muito jovem, ele foi levado lá para a Babilônia. Parte 1 da nossa lição: Daniel não abriu mão da sua identidade. Mas antes, temos aqui um motivo de oração. Ore para que o Senhor nos dê sabedoria em meio às adversidades. Então, tópico 1, Daniel não abre mão de quê? De sua identidade. Nós também, como cristãos em Cristo Jesus, não devemos abrir mão da nossa identidade. Também não devemos abrir mão da nossa identidade. Também devemos manter o padrão. Então esse preâmbulo aqui, esse preâmbulo da parte 1, vai contar aqui, vai falar um pouquinho da fidelidade de Daniel, mesmo em tempo de crise. E vai contar um pouquinho do seu histórico. Vai falar um pouquinho do seu histórico ou o seu legado, que foi pautado numa vida de confiança a Deus, mesmo que isso viesse a custar a sua vida, ele ia manter um padrão de fidelidade, confiança em Deus. A parte 1 da lição: decida não se contaminar com o mundo. Decida. Mas isso é uma decisão pessoal. Cada um tem que ter a sua decisão de não se contaminar com esse mundo. Eu não posso decidir para você, nem por você. Mas você sim é quem deve se decidir não se contaminar com nada neste mundo. Manter um padrão moral e ético, mesmo nesse mundo de crise também. Manter um padrão. Também nós sabemos que não é fácil fazer escolhas. Daniel viveu isso aí. Não é fácil fazer escolha. Contudo, assim como Daniel, nós devemos também termos escolhas certas, fazermos escolha certa, decisão certa. Daniel tomou essa decisão sozinho? Não. Ele tomou a decisão juntamente com seus 3 amigos. Eles sempre se reuniam, se conversavam, e os 4 tomaram uma decisão: não se contaminar naquela terra. Não se contaminar naquela terra. Não se contaminar. Mesmo habitando numa terra distante, eles sabiam disso, e também sabiam que existia um risco de morte. Mas mesmo assim, correndo todo o risco, mesmo que fosse lhe custar a vida, Daniel e seus 3 amigos, eles decidem o quê? Ser fiel a Deus. Ser fiel. E o rei Nabucodonosor havia dado uma ordem para os jovens exilados, que eles deveriam receber uma refeição especial para entrarem na sua presença. Mas Daniel e seus amigos, olha só, Daniel e seus amigos, então estavam juntos quando fizeram a escolha. Decidiram fazer o quê? Não se contaminar com as iguarias do rei. A comida, a bebida que vinha da mesa do rei eram, segundo os teólogos, eram sacrificadas aos deuses pagãos. Deuses pagãos. Então Daniel, ele toma a decisão de não se contaminar. Quando ele chega para ali, logo ele chega
exilado ali, ele pede ao chefe chefe dos eunucos, né, que era Aspenaz, para ele não participar daquele manjar. Era até desejável, ele não queria participar daquilo, mas fez um teste de 10 dias, uma experiência de 10 dias, só água e legume. Ao final de 10 dias, a aparência dele estava melhor do que a aparência dos jovens da Babilônia que comeram aquelas iguarias da mesa do rei. Então nós devemos tomar cuidado com esse mundo, que esse mundo também tem muitas contaminações, o que pode também levar ao risco de tirar a nossa comunhão com Deus, nosso brilho com Deus. Esse é o preâmbulo da parte 1 e a parte 1 Daniel. Então Daniel, ele sabia que aquilo era a melhor escolha para ele, daquele ato era a melhor escolha, pois ele possuía fé em Deus, e tinha fé em Deus, que Deus ia guardar eles do mal, mesmo numa terra que não era a dele. Mesmo numa terra que não era a dele. Mesmo numa terra. E olha que o manjar era desejável. O manjar era desejável. Quem olhava assim, a mesa era bonita, mas sacrificada aos ídolos, segundo os teólogos, eles dizem. A parte 1:2 vai falar de uma qualidade de Daniel. Ele tinha o quê? Um espírito excelente. Tem certas qualidades que já nascem com a pessoa. Daniel não foi adquirir um espírito excelente na Babilônia, ele já veio de lá da sua terra com essa característica. Um homem simplesmente admirável. Um homem simplesmente admirável. Tinha uma comunhão com Deus exemplar. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. O que o comentário está dizendo? A construção do caráter é de cada um. É de cada pessoa. A construção do caráter, quem constrói é você. Eu não posso construir um caráter para você. A responsabilidade é sua de construir o seu próprio caráter. Eu não posso construir para você, mas você deve construir. E aqui, se fosse falar aqui, está dizendo aqui que vai falar de Judas. Judas, um homem que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade vêm da onde? Falta de caráter. Falta de caráter. Um dos maiores problemas era o quê? Falta de caráter. Falta de caráter. Aí eu anotei aqui, Daniel não dava brecha para o mal. Ele tinha uma conduta exemplar. Ele cuidava da formação do caráter, mas só dele, também dos seus amigos junto. Os 4 juntos, cada um cuidava, mas eles estavam sempre conversando. Falta de caráter. Onde tem isso? Significa que está na humanidade, falta de caráter. E se a gente for olhar no mundo aí, você vê que tem um bocado de gente por aí mau caráter, picareta mesmo, picareta e mau caráter. Mas a gente não deve olhar para isso não. Não deve olhar para isso não. A parte 1, ainda dentro da parte 1:2, Daniel, ele deixou um testemunho, que o seu testemunho atravessou tempos, atravessou fronteiras, barreiras, e ainda vem trazendo coragem para esta geração até hoje, tanto para homens como para mulher, como viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Agora vem aqui uma outra qualidade de Daniel, notável. Existem pessoas que são muito agradáveis de você estar com eles e conviver com eles. Eles têm uma essência tão admirável que ele atrai pessoas para ficar junto com eles. Consegue fazer uma amizade muito fácil. Daniel tinha isso aí, tinha uma qualidade notável, e essa qualidade era indispensável. É uma coisa que não pode, indispensável, uma coisa que não pode faltar. E com essa atitude aí, Daniel alcança diante de Deus o quê? Graça. E também alcança o quê? Misericórdia, que são o quê? 2 benefícios de Deus. Mas ele alcançou por quê? Por causa da sua escolha em manter um padrão de conduta, de fidelidade diante de Deus. Diante de Deus. Então ele tinha essas qualidades. Também anotei, também alcançaremos graça e misericórdia quando também decidimos ter essa mesma conduta, essa mesma postura de Daniel. Uma outra qualidade de Daniel, tinha um caráter puro, era um homem honesto.
E segundo aqui, o resumo aqui está dizendo que também nós precisamos de pessoas que tenham a mesma qualidade, característica de Daniel. Precisamos também nessa terra de pessoas, de homens como Daniel. Segundo a lição está dizendo aqui, eu estou fazendo um resumo, também precisamos aí. E também é uma qualidade de quem é dispenseiro. Um dispenseiro tem que ser o quê? Fiel. Aquele que cuida de alguma coisa de Deus tem que ser fiel. O dispenseiro de Deus ele tem que ser fiel. Porque estamos trabalhando para alguém que é fiel. Aleluia. Outra coisa, Daniel deixou atuar nele um espírito excelente. Excelente. Deixou um legado de aprendizado que é possível também. Nós vivemos nessa terra, servimos a Deus nessa terra, mesmo que seja uma terra dominada pelo pecado, é possível manter um padrão de integridade diante de Deus. Aí eu notei, o que é o caráter? A gente fala por aí, caráter, se ouve muito a palavra caráter. O que significa a palavra caráter? Um resumo dela. Conjunto de qualidades boas, conjunto de qualidades boas ou más, que determina a conduta da pessoa. Isto é o que? Caráter. O seu caráter é bom ou é mau? Se ele for bom, vai determinar que você é bom. Se for mau, determina que você é mau. Caráter também fala de gênero, fala de humor, de temperamento, aí vai. Caráter também é a soma de todos os nossos hábitos. Também caráter é uma palavra que é usada na psicologia como sinônimo de quê? Personalidade. Opa! Personalidade. Oh, aleluia. O caráter é independente de sua referência genética. Não precisa da minha referência genética, não. Eu posso muito bem ser moldado, isso é separado, independente. Aquele que é fidedigno ou fiel às suas responsabilidades. É uma pessoa que tem um espírito excelente, ela tem essas qualidades aqui, ó. Ele é fidedigno às suas responsabilidades. Uma pessoa que tem um caráter excelente, um espírito excelente, é uma pessoa que é fiel nos seus compromissos e nas suas responsabilidades, é uma pessoa que tem um espírito excelente. Com isso, ele segue a verdade, a justiça e age com diligência e coragem. São características de quem tem espírito excelente. Esse é o resumo da parte 1, 2 e também 1.3. A parte 2 da lição. Parte 1.2 da lição. Integridade em tempos de crise. Misericórdia. Será que é possível manter-se íntegro, puro, reto em períodos de crise? Será que é possível? Daniel mostrou que isso era possível. Mas como resultado de sua integridade, pureza, fidelidade a Deus, ele foi observado pelos príncipes, presidentes, capitães e governadores. Ele foi observado porque eles achavam inadmissível Daniel ser um homem de muitos atributos, de muitas qualidades, mas deveria ter algum ponto fraco. É o que eles que procuravam achar. Cuidado que o inimigo também procura achar em nós ponto fraco, para querer denegrir a nossa imagem. E pode usar pessoas para isso. Aleluia. Então eles formaram, esses homens aqui, esses governantes aqui, esses líderes, formaram um conselho, fizeram uma reunião, para ver se achava alguma coisa que condenasse Daniel. Procuraram ver se tinha alguma coisa que condenasse esse homem. Não é possível. Esse homem deve ter alguma falha. Esse homem deve ter alguma brecha. Vamos observar esse homem. Vamos ficar de olho nele. Vamos ficar de olho. Mas Daniel também sabia dos planos de Deus para a sua vida e não abriu mão. Parte 2.1. Separado da sua terra e do seu povo. Ou separado do seu povo e de sua terra. Daniel foi levado para Babilônia ainda jovem. Eu creio que Daniel, nesse episódio aqui da Cova dos Leões, creio que ele deveria estar com quase 80 anos ou mais de 80 anos aproximadamente, quando ele foi jogado na Cova dos Leões. Eu creio que deveria ter isso aí. Então, observe quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva alguns jovens de famílias nobres,
para Jerusalém. E também levou de famílias reais. Também. Só deixou os mais pobres na terra. Os mais pobres ficou lá. Os melhorzinhos ele levou. Esse é o termo pejorativo. Ele levou os melhorzinhos, deixou os mais pobres por lá para morrer de fome e ficar por ali mesmo. Daniel presenciou muitas cenas. Sua família foi dizimada, seu povo foi morto, aprisionado. Ele teve que habitar numa terra que não era dele, teve o seu sonho roubado, teve que servir ao rei da Babilônia, teve que conviver com os padrões morais da Babilônia, mas manteve a sua postura, manteve a sua postura. Isso não fazia parte da vida dele, nem dos seus sonhos, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Daniel perdeu sua liberdade, não saiu de casa como estudante. Ele não era o dono da sua vida, nem de sua agenda, não mandava na sua vida, nem da sua agenda. Ele estava debaixo de um jugo. Ele viu, olha só o que ele viu, sua cidade foi cercada, a fome foi desesperadora ao ponto das mães comerem seus próprios filhos, porque a fome era generalizada. Por fim o seu povo foi levado em bandos para servir numa terra longe da sua. Mas Daniel também, agora estando longe de casa, em um país estranho, numa língua estranha, ele estava ali sem a liberdade de ir nos cultos, sem a liberdade de estar no templo, sem a liberdade de ouvir o sacerdote ensinar nos cultos e também sem os rituais do culto. Mas tem uma coisa, ele manteve o padrão de fidelidade. Aleluia. Isso que é mais importante, manteve o padrão de fidelidade. Agora vem a parte 2.2, o decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante a preparação do jovem para ser apresentado ao rei, agora Daniel e seus amigos e seus companheiros enfrentariam o decreto do rei, que determinava a morte de todos os sábios. Por que ele determinou a morte de todos os sábios? Porque ele teve um sonho. E ninguém interpretou o seu sonho. Não teve ninguém que interpretou. Ora, ele teve um sonho que deixou ele perturbado durante a noite. Então ele determinou que alguém deveria contar para ele a interpretação. Ele mandou chamar todas as pessoas importantes para poder contar aquele sonho e apresentar a ele alguma solução. E aqueles que não cumprissem a ordem e tentassem enganar o rei, que o rei também não era tão ingênuo assim, e diante daquela coisa ali, o que ia acontecer? Eles iam mandar matá-lo. Na impossibilidade de ninguém interpretar o sonho, ele ia mandar matar todos que não conseguem interpretar. O rei se aborreceu, ficou muito enfurecido com aquilo, diante daquelas palavras, mandou matar todos os sábios. E isso também incluiria Daniel e seus amigos. O que eu faço resumo aqui? Um decreto de morte que foi anulado. Aleluia, um decreto de morte que foi anulado. Daniel sabia que a sentença era essa, ele também seria morto junto com os sábios. Por quê? Porque Daniel e seus amigos, eles tinham responsabilidade na terra da Babilônia. Daniel era governador e seus amigos, 3 amigos, também eram líder, que ajudavam ali na província da Babilônia. Então ele sabia que ele e seus amigos também estavam incluídos naquele decreto de morte. Qual foi a atitude de Daniel? Ele foi orar juntamente com seus amigos, ele foi para casa, contou com seus companheiros, orou a Deus e Deus, por misericórdia, revela o sonho do rei. Então, um decreto de morte anulado. Um decreto de morte anulado. Diante daquela revelação de Daniel, do sonho, Daniel interpretou e revela, o rei lhe deu algumas posições, engrandeceu Daniel, dando a ele honrarias. Ora, é o que nós vamos ver na parte 2.3. Aquelas honrarias que ele deu, reconhecendo Deus de Daniel e as qualidades de Daniel, trouxe para Daniel o quê? Inveja, que é a parte 3. A inveja é um sentimento terrível, que ele mata mesmo. Observe que Caim, possuído pela inveja, matou seu próprio irmão. A inveja é identificada como obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. Isso é inveja. Isso é inveja. E aqueles homens tomados de inveja
tomados de inveja, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles foram achar uma ocasião para poder achar Daniel em alguma falta. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto, e o deixe livre com os seus atos de injustiça. Ele queria tirar Daniel do caminho. A inveja era tanto, um detalhe, pessoas invejosas é capaz até de mandar matar. Cuidado com este sentimento. Pessoas invejosas é capaz de mandar matar. Toma cuidado com esse sentimento. Não deixa esse sentimento tomar conta da sua vida. Aleluia. Mas observe que, porém, a trama para matar Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e glória para Deus. Mas observe que aqueles homens, mesmo assim, na tentativa e movidos pela inveja, o que eles fizeram? Distorceram todos os fatos na tentativa de fazer Daniel ser desacreditado. Eles queriam desmoralizar Daniel perante o rei de qualquer maneira. Eles não se davam por vencido. A inveja era tanto que eles viram Daniel ser honrado, então eles viram, mesmo assim, eles prosseguiram seus planos malignos. Aí o comentarista diz assim, o ciúme não tira férias. É verdade, o ciúme não tira férias. Se o ciúme não tira férias, a inveja também não tira férias. Se o ciúme não tira férias, a inveja também muito menos tira férias. A parte 3. O perigo da vaidade. Parte 3. O perigo da vaidade. O excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. As pessoas que só querem cuidar da imagem. Para eles o mais importante é cuidar da imagem. Cuidado com isso, que é vaidade também. Por vaidade, o rei Dario proporcionou a Daniel a maior crise de sua vida. A perspectiva de ser tratado como Deus foi por demais atraente para o rei. Misericórdia. Misericórdia. Aí vem agora uma parte 3.1 da lição. Fé em meio às invejosas. É possível você manter um padrão de fé no meio de pessoas invejosas? Pessoas que querem ver o seu mal. Pessoas que querem ver o seu mal. Pessoas que querem ver o seu mal. Querem ver o seu mal. Será que isso é possível? Lidar com pessoas que querem ver o seu mal? Misericórdia. É difícil. Tem que ter mesmo um padrão. Tem que ter mesmo um padrão. Tem que ter um padrão. A inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Pessoas que não têm nada ficam com raiva, com inveja de quem tem. Ora, se ele tem, é porque ele mereceu por ter. Se ele tem, é porque ele buscou. Ele buscou, trabalhou para isso, estudou para isso, para ele ser alguém na vida. Aí ficam pessoas maliciosas, maldosas, tentando derrubar e denegrir a imagem das pessoas. Eu notei aqui uma palavra aqui chamada integridade. Integridade. A palavra integridade, ela vem do latim, significa integritate. Significa aquilo ou qualidade de alguém que é reto, pessoa de honra, pessoa de alma e pessoa de espírito excelente. Isso aqui é o quê? Integridade. São essas qualidades que tinha Daniel. A inveja gera o quê? Rancor. Tem quantas pessoas rancorosas no mundo? Será que eu sou uma delas? Misericórdia. Tomara que eu não seja, não. Misericórdia. Rancor. A inveja gera rancor. Diante de um sonho não realizado e possui os predicados ou o atributo do outro. Ora, esse cara com inveja por quê? Porque eles não foram capazes de dar a interpretação do sonho. Mas aí eu fui lá para a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz bem claro em Coríntios que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Aleluia! Mas um homem espiritual, ele sim entende. Um homem natural não entende. Então aquelas pessoas não entendem. Por quê? Porque aquele sonho é um sonho espiritual.
e para revelar, interpretar aquele sonho, pessoas espirituais, assim como Daniel e seus 3 amigos, sim, ia interpretar aquele sonho. Então, isso causou um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, para as pessoas não ter a mesma qualidades que o outro tem. Existem pessoas que são tão ruins que gostariam de ter as mesmas qualidades que outros têm, mas eles não têm. Aleluia. Não tem, infelizmente não tem. Esse sentimento dominava o coração de todos os príncipes, prefeitos, presidentes, governadores da Babilônia em relação ao pensamento do rei em constituir Daniel sobre todo o reinado. Sabedores de que Daniel tinha um espírito excelente, esses homens movidos pela inveja, agora tramaram o quê? Uma pessoa movida pela inveja, qual é o próximo passo dele? Tramar a morte de alguém, tirar alguém do caminho. Mas será que isso tem no mundo? Tem. Isso tem no mundo que nós estamos vivendo. Pessoas invejosas tirando o outro do caminho através da morte. Tramando conspiração para matar e tirar a pessoa do caminho. Você pode até matar, tirar a pessoa do caminho, mas aquilo que Deus deu para ele você não consegue tirar. Pode até matar. É por isso que Jesus falou, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo e lançar a alma no espírito, no inferno. Não tenha medo disso. Aleluia. Tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Isso vai sempre ter pessoas tramando a morte de alguém. Sempre vai ter pessoas tramando a morte de alguém para tirar alguém do caminho. O plano era tirar Daniel do caminho. Apagar a história de Daniel. Aleluia. Mas não conseguiram. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse seu caráter. Ficaram no encalço. Esse passo quer dizer, ficaram no encalço de Daniel, ficaram no pé de Daniel. Onde Daniel ia, eles botavam o pezinho para observar alguma falha em Daniel. Cuidado que alguém fica sempre no meu e no seu encalço, procurando falhas para querer denegrir a nossa moral, a nossa conduta. Aleluia. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado com seus propósitos. Ele seguiu em frente. Ele não parou. Aí o bispo por mais diz assim, ó. Por que Daniel era fiel a Deus? Porque ele era diferente dos outros líderes. Seja fiel. Seja diferente dos outros. Se for para pagar o preço, mantenha a sua fidelidade, o seu padrão. Não retroceda, não mude, mas mantenha o seu padrão de integridade. Aleluia. Foi perseguido e conspirado contra ele para matá-lo. Falei agora. Os inimigos de Daniel queriam afastá-lo do caminho. Também falei agora. Tirar ele de cena. Acabar com ele de uma vez. Mas como? Nada encontraram para atacar em sua vida moral. Assim conspiraram contra ele através de sua religião. Ó, se moralmente não conseguiram atacar Daniel, então vamos ver uma falha na sua religião. Cuidado para as pessoas procuram ver falha na sua religião com Deus, na sua fé com Deus. Cuidado, cuidado. Tome cuidado com pessoas. Nós somos cercados de pessoas assim também. Assim conspiraram contra ele por meio de sua religião. A vida de Daniel nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquela também que maquina o mal contra os seus inimigos. Eu tenho uma raiva, medo de pessoas que batem nas minhas costas. Cuidado com pessoas bajuladoras. São pessoas que vão te apertar, te beijar. Isso mesmo. Vão chamar você de meu querido, meu querido, meu amigo, bajulando você, mas com intenção. Eles vêm com a mão cheia de espinho. Para te dar um abraço e já te matar. Cuidado com bajulador. Pessoa bajulador. Toma cuidado com pessoa bajulador. Ele te bajula de dia, de noite ele maquina mal contra você. Cuidado com esse tipo de gente. Se afaste desse tipo de gente. Esse tipo de gente não merece você ter uma conduta com eles, não. Aleluia. Ele trilhar o mesmo caminho. O Salmo 1 da Bíblia, eu não vou citar, mas ele é muito profundo. Bem-aventurado é o varão que não anda, não para e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem um prazer, ser o quê? Na lei do Senhor. Cuidado com esse tipo de gente. Nós somos cercados o mundo inteiro com pessoas bajulador, que de dia é uma coisa com a gente, de noite é outra. Esse tipo de gente fica fora dele, fica longe dele. A parte 3.2, Daniel e sua intimidade com Deus.
O que diferenciava Daniel daquelas pessoas era a sua intimidade com Deus, a sua relação com Deus. Aleluia! A sua integridade com Deus diferenciava ele de todo mundo. A sua intimidade. Ele mantinha um relacionamento diário com Deus. Diário. Diário significa todo dia ele tinha um relacionamento diário com Deus. Os adversários não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía o quê? Um caráter irretocável. Caráter irretocável que ninguém pode tocar. Ei, podem tocar no seu nome, mas no seu caráter, não. No seu caráter ninguém pode tocar e não deve tocar. Aleluia, tinha um caráter irretocável. Oh, glória! Era um homem sincero, leal em seu princípio, um homem de muita fé, acreditava em Deus, em tudo, em tudo. Só existia uma forma de acusar Daniel, a sua devoção a Deus. Eles foram justamente nesse ponto aí, na religião. Por quê? Acharam Daniel orando pela sua cidade 3 vezes ao dia. E tinha um decreto que qualquer que adorasse a outro Deus, a não ser Nabucodonosor, seria morto. Então acharam a falha, tentaram achar a falha, mas adorar a Deus não é falha não. Mas eles tiveram como falha por causa do decreto que o rei havia assinado e selado e não podia voltar atrás. Ainda assim, tem pessoas também nos nossos dias, com leis decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. Cuidado com essa gente. Mas assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos nossos inimigos. A parte 3, que é a última, companhia divina na hora da crise. Companhia de quem? Companhia de Deus na hora da crise. Companhia de Deus na hora da crise. Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição. Só porque pegaram ele orando 3 vezes ao dia com o rosto voltado para a sua cidade. Acharam que aquilo era traição. Acharam que aquilo era a traição. Foi acusado de traição. Né? Mesmo após o decreto real dizendo, então o que aconteceu? Essa parte aqui, Daniel foi lançado na cova do leões por traição. Ele foi acusado de traição, mas para Deus, aleluia, ele era inocente, aleluia. Daniel não abriu mão de orar a Deus. Ao perceber a injustiça do seu decreto, o rei Dario ficou muito impossibilitado de ajudar Daniel nesse momento. Haja vista que no Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poderes para revogá-la ou mudá-la, ele não podia, porque ele não podia retornar aquilo que foi assinado e decretado. Então o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova dos leões, enquanto os invejosos comemoravam o resultado de sua trama. Enquanto Daniel foi lançado na cova dos leões, os invejosos ficaram o quê? Talvez assim, ó, rindo. Matamos Daniel. Quero ver Daniel sair dessa. Mas não contavam com o Deus de Daniel. Aleluia. Ninguém conta com o seu Deus nesta hora. Aleluia. E a autoridade e o poder que ele tem. Oh, glória. Os invejosos comemoraram e falaram assim, ó, a trama deu certo. Ó, a trama deu certo. O rei perde o sono. O rei começou a perder o sono, andava para um lado, para o outro, andava para um lado, para o outro. Aleluia! Ele andou de um lado para o outro. Naquela noite diz que o rei nem dormiu. E pela manhã cedo ele foi lá e gritou por Daniel. Daniel responde que Deus havia achado nele inocência e que para